Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que as coisas possam estar dentro dos conformes. E nesse vídeo de hoje, gente, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre Hebreus, capítulo de número 12, que nos traz, certo, algumas observações e principalmente alguns vícios que nós cristãos falamos continuamente. E uma desse pequeno trecho está lá nesse capítulo que nós vamos fazer menção, né? Que é Hebreus capítulo de número 12, que fala que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E a gente vai descobrir o que são ou quem são essas nuvens de testemunha. Então, fiquem aqui comigo no vídeo, deem o seu curtir, se inscreva lá no canal para nos ajudar, nos incentivar. E vamos lá para mais um vídeo neste dia. Então, pessoal, conforme eu disse aí na introdução, né, a gente vai estar falando hoje sobre Hebreus, capítulo de número 12. E por que eu decidi falar sobre esse texto? Porque por diversas vezes eu já ouvi pessoas falando em pregações e oportunidades que há tão grande nuvens de testemunhas são os nossos vizinhos. E há um tempo atrás, desde quando eu comecei a ter essa questão do prazer pela leitura, eu comecei a perceber que a passagem não se aplica aos nossos vizinhos, não se aplica às pessoas que estão à nossa volta, mas se aplica a pessoas que deixaram um legado, que deixaram um exemplo e que eram seres humanos também, mas que são exemplos para nós nos dias de hoje. Então, o que o contexto dessa passagem ela quer nos ensinar? Para isso a gente precisa fazer uma leitura, né? Então vamos lá. Estou com minha Bíblia aqui, né? É a versão da King James, como eu já disse em alguns vídeos aí anteriores para vocês, é a versão que eu mais gosto. E ela vai nos dizer assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, notem que está no plural, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós vamos ler esses dois pequenos versículos. Mas notem como o capítulo de número 12, e a primeira palavrinha do capítulo, ela diz, portanto. Então, quando o autor aos Hebreus, ele utiliza essa palavrinha, portanto, nos faz necessário voltarmos ao capítulo de número 11 e percebermos que o capítulo de número 11, ele vai começar dizendo, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Notem outra coisa. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Aí ele vai dizer no versículo 3 que pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, qual é a ligação do capítulo de número 11 ao capítulo de número 2? Que os antigos
eles receberam bom testemunho por causa do quê? Da fé. Exemplo, eu vou falar de uma forma resumida para esse vídeo ele não ficar muito grande, mas desde que ele fique bem explicativo e que vocês entendam quem são as tão grandes nuvens de testemunhas. Por quê? Aí o versículo de número 4, o títulozinho em cima vai dizer assim: os primeiros heróis da fé. Aí ele vai trazer nomes. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Ele vai trazer outro exemplo de pessoas, Abraão. Ele vai trazer um outro exemplo de pessoa, Isaac. Ele vai trazer um outro exemplo de pessoa, Jacó, José e muitas outras pessoas, e principalmente a fé heróica de Abraão. Ele vai falar, se eu não me engano, até aqui nesse texto sobre Estevão, sobre muitas outras pessoas que foram exemplos para pessoas que seriam para as gerações futuras. Mas olhem para todos esses personagens, para Moisés, para José, para Jefté, para Sansão, para Samuel, para Gideão, para todas essas pessoas, certo? De que o autor ao Hebreus, ele menciona a fé. Por quê? No capítulo de número 12, quando ele diz, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Logo, as nuvens de testemunhas não são os nossos vizinhos. Não são as pessoas que estão à nossa volta. A tão grande nuvem de testemunhas são os antigos. Por quê? A palavrinha grega para testemunho, para testemunhas, melhor dizendo, ela vem do grego marturo, da onde vem a nossa palavra Marte, que quer dizer testemunho. Então, testemunha é alguém que testemunhou algo, que passou por algo, alguém que é uma testemunha ocular de tudo aquilo. Gostaria de fazer uma observação. Se não me engano, Estevão ele não está citado aqui não, porque ele só fala dos antigos, ele só fala das pessoas, como Moisés, Rabi, essas pessoas. Então, foi um equívoco meu. Estevão ele não está nessa listinha aqui não. Mas, olhando para todos esses antigos, eles são exemplos de pessoas. Porque o autor ao Hebreus, quando ele diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, ele fala que é para nós nos desembaraçarmos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos. Esse autor ao Hebreus, embora seja anônimo, ele vai nos trazer um exemplo de uma corrida olímpica que existia lá em... deixa eu até olhar a questão da explicação aqui. Era um antigo esporte grego que tinha, na qual os atletas eles tinham que percorrer cerca de 42 quilômetros da cidade de Maratona até Atenas. Então, a corrida que ele traz como exemplo é a corrida da fé. A corrida onde as pessoas, as celebridades, os personagens antigos, são as pessoas que estão nos assistindo. De que modo? Vamos trazer um exemplo aqui. Quando um corredor, quando um atleta ele está ali naquela pista de corrida, existem pessoas torcendo por eles. Tem ali pessoas incentivando, tem ali pessoas batendo palmas, incentivando ele em todos os momentos para que eles não venham desistir. E nós, cristãos, temos celebridades, pessoas, não apenas espectadores, nós temos pessoas que tiveram uma vida de dificuldades, que passaram por inúmeros problemas, mas que a fé, é por isso que Abraão ele é considerado o pai da fé. E ele creu e por isso lhe foi imputado como justiça, por causa da fé. Então, uma vez que nós entendemos que a tão grande nuvem de testemunhas são Rabi, Moisés, Samuel, Sansão, Abraão, Moisés,
todas essas pessoas são a tão grande nuvem de testemunhas. E quando o autor ele diz, olha, que nós não venhamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede, ele estava fazendo uma referência à lei. Por quê? A lei era meramente externa. Então, o autor aos Hebreus, ele pede que as pessoas deixassem a questão do externo e focassem na fé, a fé genuína, a fé verdadeira. E de que pessoas que haviam passado por tudo aquilo eram exemplos para a gente hoje. Então, a tão grande nuvem de testemunhas que nos cercam são pessoas que tiveram inúmeras dificuldades, mas que tiveram fé, que acreditaram no propósito de Deus. Imagine nós no dia de hoje tendo que viver uma história semelhante à de Abraão. E principalmente ali no momento em que o próprio Deus pede para que ele venha sacrificar Isaac, e a fé de Abraão é colocada à prova e ele passa naquele teste. Então, para nós, Abraão é um exemplo. Para nós, Samuel é um exemplo. Para nós, temos inúmeras pessoas que são exemplos para nós, os antigos. Por isso que lá no capítulo de número 11, ele vai dizer que pela fé, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Então, por causa da fé. Então, que nós, no dia de hoje, tenhamos uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer que ele é o autor e consumador da nossa fé. É por isso que a nossa corrida hoje, o mais importante não é, como o apóstolo Paulo ele fala, não é quem chega primeiro, não é quem chega por último, é quem chega. Não é porque nós só valorizamos quem chega em primeiro, em segundo e em terceiro, quem receberá o prêmio. Mas a corrida da fé, a carreira que nos está proposta, ela é diferente. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Mas para que essa corrida ela seja completa, ela seja concluída, o objetivo é: teremos dificuldades, teremos obstáculos, teremos muitas decepções, teremos muitas coisas que vão fazer com que a nossa fé venha cair em uma espécie de, vamos utilizar um exemplo assim, de esquecimento. E até certos pontos da nossa vida, nós até mesmo pensamos e até queremos abandonar ao nosso Deus, né? Mas os antigos eles tiveram situações assim, na qual eles poderiam até mesmo abandonar. Mas eles receberam um bom testemunho por causa da fé. Então, detalhe, eu quero que vocês entendam. As nuvens de testemunha não são os nossos vizinhos, não são quem está à nossa volta. As nuvens de testemunhas são Abraão, Isaac, Jacó. As nuvens de testemunha são Samuel, Sansão, Jefité, homens que sofreram, homens em que a sua fé foi colocada à prova, homens que tiveram um bom testemunho e que hoje nos assistem e que são exemplos para que nós venhamos continuar na nossa caminhada. Então, que nós venhamos todos os dias da nossa vida entender que temos exemplos como o de Abraão, entender que temos exemplos até mesmo do nosso próprio Jesus Cristo, né? De que precisamos ter fé, de que precisamos acreditar ainda que nós não vemos, que nós precisamos confiar em Deus, ainda que nós não tenhamos visto Ele com os olhos, mas nós sentimos que a graça dEle está sobre nós, nós sentimos que a presença dEle, o Espírito Santo e a misericórdia dEle é que são a causa de não sermos consumidos. Então, se você fala que a grande nuvem de testemunhas é o seu vizinho, sinto muito em lhe dizer que está errado, está incorreto. Faça uma análise do texto e você vai perceber que as nuvens de testemunhas são os antigos que professaram uma fé verdadeira em Deus, que professaram uma fé genuína em Deus, que deixaram todo o legalismo, todo o extremismo, toda a questão externa e focaram no Deus Todo-Poderoso, que é o autor e consumador da nossa fé.
E nessa oportunidade, nesse momento, eu gostaria de dizer para as pessoas que vão assistir esse vídeo, ainda que você esteja passando por provações, por dificuldades, tenha um entendimento que a fé que vocês professam deve ser uma fé genuína em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela não vai prometer riquezas. A palavra do Senhor, ela não vai prometer que você vai alcançar bens materiais, que você vai alcançar até mesmo realizações de seus sonhos. Mas, às vezes, nossos projetos pessoais, às vezes, os nossos sonhos vêm em primeiro lugar e até mesmo esquecemos que a fé é para a salvação. Estamos tão preocupados com as coisas terrenas que deixamos de observar a palavra do Senhor, deixamos de observar que tem pessoas que estão nos assistindo, estão torcendo para que nós venhamos continuar na nossa corrida, na nossa carreira. Então, que a palavra do Senhor ela possa cravar no coração de vocês e vocês entendam que tem pessoas observando vocês, os antigos, e eles estão torcendo para que nós venhamos continuar essa carreira e dar continuidade naquilo que eles tiveram um dia como exemplo, porque eles são exemplo para nós. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa breve explicação, que Deus ele possa abençoar a vida de vocês. Então, é essa a palavra do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas nos dias de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Amém? Fiquem com Deus e fui.